Irmão, nós estamos meditando na carta de Paulo aos Efésios e estamos chegando ao final do capítulo 4 e eu queria te convidar para lermos capítulo 4 a partir do versículo 25 até o versículo 32. Efésios 4, 25, vou ler na Nova Almeida Atualizada, diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém? Irmãos, aqui é um texto, estamos lendo na sequência do que meditamos no último encontro, no último domingo. E no último domingo, quando estávamos lendo aqui nos versículos anteriores, a gente meditou sobre uma forma de viver em Cristo. A maneira que cada um aqui vive em Cristo importa. Essa foi a mensagem de domingo passado, do último encontro. Se você perdeu, a gente está numa sequência, lendo sobre essa carta que Paulo escreveu aos Efésios. Paulo está escrevendo de uma prisão, e aqui ele está passando por todo o Evangelho. É uma igreja de gentios, cristãos, e do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo dá uma grande ênfase na doutrina, na teologia, em quem Deus é, quem nós somos em Cristo. E aí, a partir do capítulo 4 e até o versículo 6, ele vai colocar tudo aquilo que ele já falou no capítulo 1, 2 e 3. Agora ele fala, coloque isso em prática. Viva a partir dessa forma de olhar. Quem Deus é, quem é o Deus que te salvou, quem é o teu Senhor, quem é o teu Salvador. Em cima das grandes verdades de quem Deus é, que eu já afirmei aqui no capítulo 1, 2 e 3. Agora viva. E é isso que a gente está aprendendo, desde que a gente começou nos últimos domingos a refletir no capítulo 4, e assim a gente vai nessa caminhada agora. E domingo passado foi um tema importantíssimo para esse significado, do que é viver em Cristo. E Paulo falou ali sobre deixar de lado, despir-se da velha natureza, os versículos 22 a 24, sobre renovar no espírito do entendimento, a se revestir da nova natureza. Então ganhamos roupas novas. Você já ganhou roupa nova? Você já foi para um casamento com uma roupa nova? Não é bonito, não é gostoso ter roupa nova? Aliás, estou estreando hoje uma calça jeans nova. Aí você não estreia uma calça jeans nova com a pior camisa que você tem, né? Você coloca pelo menos algo um pouquinho que você curte mais. Como você vai no casamento, você ganha roupas novas, dificilmente você vai colocar aquela camiseta branca velha que está toda manchada aqui embaixo do braço. Não combina. Aliás, é por isso que num casamento, numa cerimônia, a roupa que você veste importa. Eu acho até interessante que tem gente que não entende a ideia de uma cerimônia especial. Existem cerimônias que são especiais, que têm um significado. E a maneira que você se comporta, você está dando valor àquele convite ou não. Então, se você chega num casamento, a não ser que seja um combinado com todo mundo, é na praia, e aí há outros códigos ali que a pessoa combina para se vestir. Mas não dá para você casar de chinelo havaiana,
se for dentro da St. Paul Cathedral, lá de Londres, né? Imagina, a gente estava agora acompanhando até no funeral da rainha. Você não vai numa cerimônia como está sendo agora, e o mundo todo está acompanhando, e vai lá, de qualquer jeito, sem camiseta, e quer entrar lá, tenta a sorte, para ver se você se aproxima, porque pressupõe que você está entendendo o significado daquele encontro. Mas vamos falar de coisas boas, uma festa de casamento. Você não vai entrar no salão sem camisa? Não condiz, não combina, é uma falta de respeito, não é frescura. Quer dizer, não, é que há um significado, você foi convidado para uma cerimônia, para uma linda festa. E aí, Paulo está dizendo aqui que, agora que você está em Cristo, você ganhou novas roupas. Não condiz caminhar com as roupas velhas, furadas da vida passada, nas novas roupas que você tem agora em Cristo. Essa nova natureza, e ele fala sobre se despir-se, revestir-se. Então, quando a gente se torna cristão, use a nomenclatura que você quiser usar, inclusive de acordo com a sua escola teológica ou a sua tradição cristã, mas você se tornou cristão, você se converteu, Cristo alcançou teu coração, você nasceu de novo. Paulo já falou aqui, por causa de Cristo, você foi transformado, a retidão de Cristo, você foi justificado por causa daquilo que Cristo fez na tua vida. Paulo já falou no capítulo 2, versículo 8, que fomos salvos pela graça, mediante a fé. Mas, apesar de ser pela graça, mediante a fé, temos que lembrar que Deus não quer que a gente continue uma vida de pecado, como se nada tivesse acontecido. Viver como se nada tivesse acontecido, com práticas antigas que não condizem com o caminhar de uma vida transformada por Deus, é você diminuir a gravidade do pecado, o custo, apesar da graça, mas o custo que Cristo conquistou por nós. Ele deu a sua vida, derramou seu sangue, se entregou por mim, por você. Então importa a maneira como você vive. Importa deixar de lado a velha natureza. O que ele falou nos versículos 22 a 24, eu queria repetir, para você entender as palavras de Paulo. E ele diz, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E aí entra agora, a partir do versículo 25, Paulo não apenas cita que é importante se revestir da nova natureza, ele vai falar como são esses passos a partir do versículo 25. Aqui são exemplos práticos, não exaustivos, não é uma lista completa. São apenas alguns passos dentro desse contexto que ele está falando e nos ensinando aqui. E é interessante que são todas áreas da nossa vida que envolvem a nossa maneira de viver, nosso comportamento. E é um comportamento que destrói ou edifica, que fortalece ou acaba com a unidade da fé, da igreja, um testemunho nosso, igreja, diante das regiões celestiais, diante do mundo. Então a sua maneira de viver em Cristo importa. Importa para o teu irmão do lado e importa para o mundo. A sua maneira de viver em Cristo importa, e importa inclusive nas regiões celestiais, que é um termo, uma expressão que Paulo está falando aqui, que nossa maneira de viver está sendo assistida, está sendo testemunhada. É por isso que viver em Cristo não é apenas blá blá blá, falar, aprender o código evangélico de levantar a mão, de chorar na hora que chora, de dar um glória a Deus, que isso a gente aprende. Assim como a gente pode aprender até com os códigos de se vestir para uma festa,
A gente aprende os códigos de se manifestar numa reunião evangélica, cristã, num templo. Se é pentecostal, glória a Deus, aleluia. Se é teologia reformada, soberano Deus e eterno Pai. Se é uma igreja baptista ou batista, você sabe, o baptistão ou até onde está liberto de outras coisas. Mas a gente aprende, a gente vive isso, vai passando o tempo. E a terrível coisa é quando a gente se acostuma com o ambiente da religião e a nossa vida começa a se distanciar dessa vida que tem que ser vivida. É por isso, deixa eu falar aqui, porque tem pessoas nos visitando, tem gente que está talvez ouvindo essa mensagem em outro momento, tem gente que é convidado para ir numa igreja e ao mesmo tempo chega aqui sempre assustado, desconfiado, porque houve tanta coisa no nome de Deus. Mas deixa eu te falar, quando alguém diz que se converteu, nasceu de novo, mas continua sendo atriz de filme pornô, está errado. Chegou o tempo da gente ter que falar que isso não é vida com Deus. Chegou o tempo de falar que quando você nasceu de novo, diz que é uma nova criatura em Cristo. E tem uma folha corrida no SPC que assusta, porque deve ir para metade da cidade. E quando vai no shopping tem que descer as escadas rolantes, encapuzado, porque o nome está terrível. Que já fez consciente. Não estou falando de pessoas que estão endividadas hoje porque, enfim, entrou num ciclo de desemprego, problemas econômicos, um desarranjo aí na maneira de administrar as finanças, o que também é mais complicado um pouco da gente falar, mas que Deus tenha misericórdia da sua vida, dessa situação, que você saia dessa, mas há princípios também para colocar em prática, na hora do aperto, na hora da dor, mas não tem um jeitinho. Sabe aquela expressão? Tem pastor que acha que vale para Deus, vale até gol de mão, né? Só se for do goleiro, né? Lançando do lado de longe, porque há regras. Há um ensino, há uma maneira de viver, não vale um gol de qualquer jeito, não. Há impedimento. Há coisas que a gente precisa ir na palavra de Deus e falar, opa, esse negócio está esquisito. E a gente chegou a um tempo que a gente tem que voltar a falar, olha, tem muita coisa esquisita sendo feita com o nome de Deus, com o nome da fé cristã, da fé evangélica, e principalmente para aquilo que você vê propagado na grande mídia, nos grandes meios de comunicação. É algo esquisito, algo distorcido, algo cheirando estranho. E a gente vai para um texto para nos ajudar, porque Paulo está falando aqui, olha, há uma maneira de viver que vai destruir a unidade da fé da sua igreja local. Há uma maneira que vai destruir seu relacionamento uns com os outros. Ele está escrevendo isso aqui para uma igreja, gente, não é para os anônimos de Cristo. A igreja, aos Efésios e as demais igrejas que vão ler essa carta, não só no contexto da igreja primitiva, mas pelas gerações que viriam, e nós estamos lendo hoje. No século 21, temos em nossas mãos a palavra de Deus, essa carta, e ela fala conosco ainda hoje. Ela nos ensina, há uma maneira de viver em Cristo. Não é tipo, olha, eu estava achando, olha, antes de eu achar, há uma maneira que os apóstolos ensinam, que a palavra de Deus ensina, e que está claro. Então hoje, se há algumas coisas que às vezes você fica na dúvida, pelo menos hoje a gente vai falar de coisas que estão claras aqui, na nossa maneira de viver, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Porque eu também leio aqui alguns textos e me sinto, Senhor, me sinto desqualificado muitas vezes. Muitas vezes você olha para isso e fala, Senhor, estou longe dessa verdade aqui, me ajude. Então essa palavra aqui não é apenas para acusar alguém, para apontar o dedo para alguém, é para a gente olhar aqui e falar, Senhor, misericórdia. É pela graça, é pelo teu poder, o poder do teu Espírito Santo, e é assim que a gente prossegue. Só sei que quando a gente lê esse texto aqui, ninguém sai com o nariz empinado, ou mais altivo, falando, ufa, passei no grande teste da fé. Não, a gente olha para isso aqui e fala, Senhor, só pela tua graça, só pela tua misericórdia, só pelo teu amor,
se renovando em nossos corações para manter uma igreja unida, a nossa amizade, caminhada em Cristo também sem ser destruído no caminhar dos anos, casamentos, relacionamento com pais e filhos, a vida entre amigos aqui. Aliás, tem muitas igrejas que já acabaram, porque um desses princípios aqui foram quebrados. Foram quebrados. Então, misericórdia, Senhor, mas vamos ler. Porque se revestir da nova natureza, Paulo vai dizer no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Para Paulo falar isso é porque a gente tem que ser lembrado, porque o nosso coração ruim, que é, porque é para a gente se revestir da nova natureza, mas tem uma velha natureza que, se é possível, ela quer vir, ela quer voltar. Sabe aquela expressão? Quem é batista, né? Mesmo por imersão, né? Foi batizado o velho homem, mas parece que ele não se afogou completamente. Às vezes ele quer sair ainda da água ali. Sabe nadar, o danado. Mas sufoca ele ali, emerge mais. Mas Paulo teve que falar para essa igreja, você está distante disso, irmãos? A gente não está num conto, uma historinha da vida. Aqui ele tem que falar para essa igreja e falar para mim e para você nos dias de hoje. Deixe a mentira. Mentira não tem a ver com a nossa vida mais. Cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Paulo talvez está lembrando aqui o que está escrito no profeta Zacarias, ali no final do Velho Testamento. Zacarias capítulo 8, versículo 16, que diz assim, que cada um fale a verdade com seu próximo. Aliás, Paulo vai dizer também algo parecido na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Mentira não tem lugar na nossa vida mais. Não há dúvida sobre isso. E aí ele continua, capítulo 20, versículo 26. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. E no versículo 27 ele ainda vai dizer, nem deem lugar ao diabo, no mesmo contexto. Mas vamos ficar no 26 por enquanto. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Primeiro que Paulo parece que ele reconhece que há um tipo de ira que faz parte da nossa vida. Ninguém deixa de se irar. Interessante que ele fala, fiquem irados, mas não pequem. Até porque tem muita manifestação de ira que ela é justa. Não é raiva tola. Quando você vê um irmão em Cristo sendo perseguido ou decapitado, como nós vimos durante a pandemia, na Páscoa, há 2 anos, lá no Egito, aquela fila de cristãos ajoelhados e sendo filmados e sendo decapitados, você olha aquilo passivamente? Você compartilha aquele vídeo para ter like? Ou, primeira coisa, fala, misericórdia, Senhor. Há uma ira que vem, isso não podia acontecer nos dias de hoje. Aliás, você pode até ficar irado, até quando uma outra expressão religiosa também é desrespeitada ou de uma maneira tola, é feita de uma maneira que pode trazer indignação ao teu coração também. Quando você vê injustiça, quando você vê gente sendo humilhada de uma maneira injusta, ou passando por uma situação de vexame, pode vir uma santa ira no teu coração, que ela é justa. Há diversas questões aqui sobre essa tal ira, contra o pecado, contra algo que fere a igreja do Senhor.
Aliás, uma ira também santa contra algo que é feito contra o nome santo do Senhor. Quando você vê pessoas desprezando, sabe, avacalhando mesmo com coisas que são santas, que são do Senhor. Quando você vê o desrespeito sendo feito com o nome de Jesus. Mas entre se irar nesse aspecto e fazer tolice com essa ira é uma outra coisa. Aliás, só que é interessante que Paulo diz também aqui nesse versículo, em poucas palavras, que é prudente você não deixar, eu também, esse tempo se exceder, passar dos limites. Quem está dizendo aqui com esse, olha, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, olha, toma cuidado, que essa ira fique aí no teu coração só por um tempo limitado e limitado mesmo, porque se bobear, Satanás vai aproveitar essa ira e vai transformar ela numa oportunidade de te destruir. Deixa a ira ficar no teu coração para você ver o que o diabo vai fazer com o potencial desse treco aí que começa a ser incontrolável. Começa a tomar um lugar e com toda a certeza vai ferir a tua vida, vai ferir o coração do teu próximo, se não for já direto na tua família, na tua casa, vai ferir a igreja do Senhor. Vai trazer divisão. Aliás, quantas divisões a gente já acompanhou, já viu em igrejas que começa com uma ira, que ela toma uma proporção errada, pode até ter começado com algo que é justificável, sei lá que nome dá para isso, como Paulo fala aqui, talvez. Não era algo injusto. Não, talvez nasceu uma ira ali por uma circunstância, mas o tempo passou uma noite, passou duas, passou um mês, a coisa foi tomando outra proporção e essa ira virou uma outra coisa e deu lugar ao diabo. No meio da igreja, no meio da família, no meio de relacionamentos entre amigos, familiares e isso. Aliás, não tem nenhum casal que casa no final de semana e depois da festa fala, agora vamos nos separar, porque já comemoramos, já tivemos a festa, fizemos uma lua de mel, já passeamos. Não é assim. É algo que não é tratado, que fica no coração e daqui a um tempo isso dá lugar ao diabo. Pais e filhos, amigos, irmãos em Cristo, igreja, vai ficando algo no coração e esse treco azeda. É só um probleminha. Não. Probleminha naquele primeiro momento. Mas algo que não é tratado vira um grande problema, uma grande ferida. E acaba dando lugar ao diabo. Sim, você sabe do que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando na minha vida. Eu sei o que eu falo na minha vida. E a Dê está assistindo essa mensagem, provavelmente online, ou vai assistir depois, não sei, e outras pessoas. Falar porque agora é gravado, outras pessoas vêm, não escutam o contexto. A Dê acabou de fazer cirurgia, não está podendo participar dos cultos aqui. Mas isso é um problema de maridos e mulheres, de pais e filhos, problema de igreja. A gente não trata coisas e nós damos lugar ao diabo. E eu sou responsável por isso. Eu sou responsável por diversas brigas em casa, porque na verdade, dei lugar ao diabo. Dei lugar ao diabo. Algumas encrencas na igreja também, que depois de um tempo se fala, Senhor, fiz besteira. Podia ter tratado lá no início, agora é tarde. Já causou divisão, já causou briga. E não adianta fazer cara que não é comigo. Você sabe do que eu estou falando e cada um aqui faz a sua parte. Por isso que essa mensagem aqui é uma mensagem para o meu coração, em primeiro lugar, porque, Senhor, tem misericórdia, porque eu não quero continuar dando lugar ao diabo.
Tem misericórdia, Senhor. E Paulo vai falar ainda, daqui a um tempo, daqui a algumas semanas a gente vai chegar lá, no capítulo 6, versículo 11 de Efésios, ele vai falar, vistam-se com toda a armadura de Deus. E ele explica para que essa armadura de Deus? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As ciladas do diabo contra a nossa vida. As ciladas do diabo contra a igreja do Senhor. E quando isso é possível, é desastroso, é terrível. Quando isso é no seio de uma família, é desastre. Por quê? Porque caiu, ou está para cair, numa cilada do diabo. Aquilo que você está vivendo hoje, está promovendo vida ou morte. Isso que você está chamando de crise, é só uma crise? É só porque está com tal circunstância? Ou você vê cheiro de morte, de destruição? A Bíblia fala, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então isso que está cheirando morte, destruição e roubo, foi plantado pelo diabo. Não é mais ou menos, não é campo neutro. Aqui, nessa parte aqui, não tem aqui um negócio que a gente vai ficar aqui. Pode ser um pouquinho para cá, pode ser um pouquinho para lá. Não. Isso chama-se cilada do diabo. Isso se chama talvez que você deu ou está dando lugar ao diabo. Eu só estou com uma raiva de um negócio. Eu só estou com uma ira daquele treco. Então, deixa esse negócio ficar no teu coração. Fica de bico contra teu filho, contra tua filha, com seu cônjuge. Fica de biquinho com alguém no seu trabalho. Fica de bico com alguém aqui na igreja. Não vou tratar daquilo não. Não vou não, porque eu fui ferido. Porque dá uma explicação que você quiser dar. Mas você vai ver o que o diabo vai fazer com essa situação. Dê a oportunidade e você vai ver o estrago. Ciladas do diabo, lugar ao diabo. E é interessante que no Novo Testamento há outros textos para a gente ler aqui. E é interessante quando a gente fala diabo, aí é um silêncio mesmo, né, na igreja? Aquele negócio assim. Mas a gente precisa prestar atenção, porque nós não estamos em território neutro. Há uma guerra sendo travada contra a minha vida, a sua vida, contra esta igreja, contra a tua família, contra esta nação. Contra aqueles que já estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. É uma batalha, irmãos. Você não está aqui no intervalo celestial e os anjos estão todos sentadinhos aqui no entorno dessa igreja, comendo pipoca amanteigada e assistindo culto. Há uma batalha espiritual em andamento contra vidas, contra as pessoas ainda que podem ser alcançadas pela misericórdia e graça do Senhor. E é interessante que o Tiago vai falar na sua carta também, Tiago 4:7, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo. Aí que ele vai completar a frase, e ele fugirá de vós. A gente já estudou a carta de Tiago aqui na igreja também, numa sequência, já há alguns anos. Mas é bom voltar para esse texto. Sujeitem-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. 1 Pedro também vai falar sobre isso no capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículos de 8 a 10. O inimigo de vocês. O inimigo de vocês. Não é um... tanto faz. Não é só um probleminha. Pedro está falando aqui, há um inimigo. O inimigo não é o palmeirense que vem no culto, para os corintianos, né? Ele é sempre querido amigo. É diferente, aí é outro campo. O inimigo não é o teu irmão de esquerda, ou o teu irmão de direita. Não é. O inimigo é uma outra coisa.
O inimigo de vocês, e Pedro dá um nome, o diabo. Não é o seu cônjuge, não é teu chefe, não é o gerente do banco. Não é isso que você dá um nome por uma circunstância que está numa cilada, que está talvez em torno de uma oportunidade que o diabo está agindo por meio de vidas. Mas o inimigo não é a circunstância, não é a pessoa que vem talvez na tua mente, como já veio na minha várias vezes. Eu tenho uma lista de situações que é muito fácil, mas Pedro lembra, o inimigo de vocês, o diabo. Sim, o diabo é o nosso inimigo. O diabo anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Está ao redor, procurando uma oportunidade. Na minha vida, na tua família, nessa igreja. E aí você acha que o diabo não está procurando oportunidade nessa cidade? Você acha que o diabo não está procurando oportunidades nesse estado de São Paulo? Você acha que o diabo não está procurando oportunidades nas regiões de poder desse país? Ou você acha que é só por causa de um candidato A, do candidato B, do candidato C? Você acha que é só opinião política que está em jogo? Ou que há um inimigo chamado diabo, querendo destruir, roubar, matar, se é possível? Você acha que o problema do teu casamento é temperamento? Você acha que o problema com seu filho é tal e tal coisa? Sim, pode dar um nome, porque tem pais aqui e jovens, adolescentes, não, é até adultos, que o problema é droga, vício, álcool, jogatina, não ter controle nas finanças, não ter controle na saúde, inclusive, não ter controle na boca, naquilo que entra e naquilo que sai, não ter controle nas questões que envolvem o sexo, a sexualidade, a pornografia, outras coisas, a maledicência, não tem domínio próprio, um monte de coisa, mas, sim, há o pecado no coração do homem, sim, há outras questões que são da carne, mas Pedro está falando, o inimigo de vocês, o diabo. E ele está escrevendo a carta também para uma igreja. Aliás, não uma igreja só, ele fala, quando ele está escrevendo a carta de 1 Pedro lá, Pedro é um outro contexto, ele está escrevendo às igrejas ali, de uma região toda. Mas está lembrando lá, o inimigo de vocês anda em derredor. Não, ele não está de quarentena. Não, ele não está esperando sair uma nova dose da vacina para respeitar algumas regras sociais. Não. O diabo anda em derredor. Há um mundo espiritual que não é brincadeira. Há um mundo espiritual que não ficou de quarentena nesses últimos anos. Há um mundo ao nosso derredor espiritual que está em andamento. E há um inimigo contra nossas vidas, e chama-se diabo, e ele anda em derredor. Mas dito isso, Pedro ainda vai dizer no versículo 9, 1 Pedro 5,9, resistam-lhe. Não é para ficar desesperado. Não é para falar, diabo, não. Não é isso. Não é para, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Acende a luz do quarto, porque eu tenho medo do escuro. Não. Pedro fala, resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, você não está sozinho nessa luta não. Pedro vai lembrar, os irmãos de vocês espalhados pelo mundo. Não é sobre Santo André, não é sobre São Paulo, não é sobre o Brasil, é do Senhor e papapá. Não. Os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês.
E ele continua dizendo, e o Deus de toda a graça que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Amém? Mas irmãos, você prestou atenção que Pedro não diz que, olha, e o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, e aí pula uma parte ali, fala, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Não, não, não. Entre isso que vai acontecer e lembrar do nosso Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, fala que depois de vocês terem escapado, não. Depois de vocês terem passado pelo culto da vitória, não. O texto diz, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Sofrido por um pouco. Mas você às vezes está olhando assim, minha dor, meu problema, minha circunstância, minha doença, meu desemprego, minha crise, meu isso, meu aquilo outro, e está escrevendo, peraí, não é sua crise, não é só sua dor. Olha para quem está do teu lado aqui. Há outras dores nesse auditório. Há outras dores nessas cadeiras, que talvez pela posição que você está sentado, estou falando isso com todo respeito, não estou falando de zombaria não. A gente é impossível passar por esse espaço aqui pequeno. Imagina então igrejas que são muito maiores. E às vezes você ainda fica acusando ou falando, não, nesse espaço pequeno, você não consegue identificar as dores que teu irmão, deixa sentar aí da frente, da nuca que você está olhando aí, porque o nosso espaço aqui, inclusive ele nos trava um pouco para se conhecer, para se provocar, para ter relacionamento, breve que seja aqui. Aliás, irmãos, eu já falei isso hoje de novo, mais uma oportunidade para falar para quem é da comuna e para quem nos visita. 10 horas da manhã, sempre tem um grupo de irmãos voluntários da igreja, que estão servindo na equipe de recepção da igreja, na diaconia, auxiliando, e com alguns recursos que são da igreja, quando eu falo da igreja, dado pelos irmãos que aqui chamam esse lugar de igreja, e outros que às vezes se manifestam também trazendo suas doações, porque às vezes você vê uma mesa mais farta de um café da manhã, que tem alguns irmãos aqui que querem te amar, te abençoando com algo que faz em casa, e chega aqui e agrada e abençoa, e alegra o coração de quem chega. A gente tem uma mesa aqui de café da manhã, às 10 da manhã, vai até às 10h25 mais ou menos, passa um pouquinho lá, e 10h30 a gente está começando aqui, porque isso aqui faz parte do nosso culto da manhã do domingo. Tem muita gente que está aqui há um tempo, ou está chegando, então eu preciso falar isso de tempo em tempo, porque o nosso culto, apesar de falar lá 10h30, o nosso encontro aqui dentro, não, começou 10 horas ali, para você não passar aqui como um anônimo, para você não passar aqui só como um sopro, para permitir, te dar uma oportunidade de ser gentil com alguém, de ser educado com alguém, falar um bom dia, sem um desespero de, já começou, já vai terminar, preciso ir para o carro. Nosso culto, inclusive, irmãos, é proposital. A gente já podia ter tido algumas ideias malucas, vamos colocar um culto à noite aqui. A gente já fez, aliás, um culto à noite aqui. Nesse momento, e não é crítica a igrejas que tem mais de um horário de reunião, cada um tem um grupo, cada um tem um ambiente de alcance, circunstâncias que são favoráveis ou não, isso, aquilo, outro. Nesse momento, para o nosso grupo, essa é a nossa possibilidade. Esse culto pela manhã, e a gente ora que você desfrute desse dia com a tua família, com alguém que vai à tua mesa mais tarde, sem aquela pressão que vai começar um culto à noite, tem que almoçar rápido, tem que engolir, tem que... Não, é de manhã. Você sabia que é 10h30 para você poder dormir no domingo? Podia ser 9 da manhã, gente, o culto. Podia ser 9h30. A gente, quando combinou aqui, é um combinado. Juntou, vai dando certo, vamos prosseguindo. A gente pode mudar, tudo isso são acordos que a gente faz. Não está na Bíblia sobre o horário do culto. Inclusive, se fosse na praia, como a maioria das igrejas lá, o culto seria à noite. Quem é doido de marcar um culto de manhã na praia?
Para só vir um pastor, o diácono, e o pessoal ficar assistindo online, né? Lá do quiosque. Né? Por quê? Porque é contra a lógica. Cada domingo de manhã você quer estar curtindo, desfrutar. E é a vida. É por isso que irmãos, falar de novo também, a gente tem nossos encontros aqui, a gente faz isso para quê? Para ter vida. Para ter contato, para promover amor, para provocar atenção, para provocar vida no nosso meio. Mas ao mesmo tempo, às vezes esse movimento chamado igreja do domingo, do culto, do encontro, você chega aqui tão sobrecarregado, tão pesado, e talvez você esteja pesado porque você está passando sempre uma semana mais difícil, uma semana mais apertada. Também sei o que é isso. Muitos aqui também sabem o que é isso. Mas isso é igreja. E igreja se identifica sempre olhando para a cruz de Cristo, para saber que a cruz, Cristo é um modelo, é um exemplo, é um ensino, que não tem como você pular. Não tem como você faltar nessa aula. Ela é permanente na nossa história até o dia de Cristo. Até Jesus voltar para buscar a sua igreja. Há dores, há sofrimento, há luto, há dificuldades, há circunstâncias que eu não sei explicar, há circunstâncias que eu não sei justificar. Tem coisas que a gente vai passar e vai viver e falar, meu irmão, e o que isso quer dizer? Meu irmão, eu não sei também. Eu não sei também, mas fica firme. Fica firme mais um pouco. É que nem nós vamos ter um encontro no próximo sábado aqui para conversarmos, orarmos pelo nosso país. Vamos conversar, daqui a pouco eu vou dar um aviso mais específico sobre isso. A gente vai falar sobre esse momento atual, sobre esse ambiente de polarização, um monte de coisa no próximo encontro aqui, Deus permitindo. Mas você quer saber, não é um papo intelectual, uma palestra, uma aula. Talvez eu encontre aqui de gente falar o seguinte, cara, que situação que a gente chegou. Que situação que a gente chegou, que é um ambiente muito azedo, é muita controvérsia, há muitas questões em jogo, sim. Há muitas coisas que estão acontecendo, sim, tem nome. Mas ao mesmo tempo, lembrar que nosso inimigo chama-se diabo. Lembrar que na política, na vida pública e no dia a dia de uma vida de igreja, de sociedade, de vida, há muitas pessoas ainda que ainda é tempo de orar pela conversão, pela salvação de muita gente que está servindo o nosso país, mas está perdida. Por quê? Porque precisa ser transformado, precisa deixar essa velha natureza e se revestir de uma nova natureza que só pode ser feita pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Porque você pode chegar nesses ambientes do poder, com muitas boas intenções, mas esse diabo anda ao derredor, querendo oportunidades, e corrompendo, e corrompendo, e corrompendo o coração de pessoas. E quem não está em Cristo, irmãos, para quem está em Cristo, já há lutas. Para quem não está em Cristo, onde está meu referencial? E aí a pessoa se desespera. Aí você vê esse ambiente hoje de suicídios, de gente indo para as drogas, para medicação, para um monte de coisa. Sim, e a gente pode gastar horas para falar de diversas circunstâncias que a gente consegue explicar, justificar tudo, mas no final das contas, irmãos, há algo espiritual no coração de cada homem, de cada mulher que precisa de Cristo. Precisa nascer de novo. Não precisa de novas regras. Não precisa de novas leis. Sim, pode ter leis para ajudar um monte de outras coisas, mas na essência da coisa, na essência de tudo, tem que nascer de novo. E chegou uma hora que nascer de novo começa pelo povo chamado evangélico. Tem uma grande camada daquilo que se chama de evangelicalismo no nosso país hoje, mas que na raiz ali se fala, nasceu de novo. Será que nasceu de novo?
ou tem cacuetes evangélicos? Chegamos nesse ponto. Antigamente, com todo respeito também, a gente falava do catolicismo nominal. E hoje há um evangelicalismo nominal também em andamento. Ah, que momento. Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Versículo 28. Olha, que Paulo vai falar para essa igreja em Efésios e fala ainda para a gente hoje. Aquele que roubava, não roube mais. Olha que ponto chega. Tem que ter essa instrução explicitamente. Roubo não condiz com uma nova maneira de viver em Cristo. Não é só também, a gente pode até querer esticar essa palavra para outras coisas, mas chegou um tempo que você tem que falar que roubar não condiz com o testemunho de quem nasceu de novo. Estou falando besteira. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o necessitado. E é interessante que a ênfase desse versículo não é sobre trabalhar para ganhar apenas mais, e mais dinheiro, acumular. É sobre ganhar e saber abençoar alguém. É sobre ganhar, ganhe dinheiro, ganhe recurso, adquira, ganhe, conquiste mais bens, mas abençoe. Seja bênção, não um acumulador. Ganhou? Aleluia. Aleluia mesmo, ganhou. Procure oportunidades para abençoar. Olha para o teu entorno aqui, meu irmão. Olha as necessidades do teu assento próximo. Talvez é na tua família. Talvez é na tua própria empresa, no teu próprio ambiente de trabalho. Sim, talvez você dá emprego, inclusive, para pessoas ali. Mas pode ser que há uma necessidade maior e você pode manifestar essa graça bendita do Senhor e socorrer alguém nas suas adversidades. Irmãos, foi o que a gente fez durante a pandemia. Impressionante. Impressionante o que Deus fez na nossa igreja, pequena igreja aqui. Mas eu não estou falando mais ou menos, tá? No primeiro mês da pandemia, logo depois daquele final de semana de 15 de março de 2020, foi o primeiro culto online que a gente fez. No final do mês a gente já estava organizando aqui um drive-thru para ação social e outras coisas. Irmãos, a gente nunca arrecadou naquele período, não só naquele mês, no período, tantos alimentos quanto nos últimos anos, não é meses, anos da igreja. Foi pum! Nosso grupo, online, com todas as limitações, a generosidade se manifestou no meio de uma adversidade. Louvado seja Deus por isso. Tivemos circunstâncias diferentes de necessidade no nosso meio, mas até onde eu consegui acompanhar, louvado seja Deus, que eu vi muitos irmãos interagindo e socorrendo e abençoando, e através da igreja também. Você ofertou, você doou, você deu um pouco além. Nossa igreja local não ficou devendo nenhum centavo nesse período todo. O que não é demérito a nenhuma outra igreja que dentro do seu contexto, talvez teve mais um grupo maior de pessoas passando necessidade, desempregado, por causa de cada contexto único que é cada igreja local. Mas aqui é um motivo da gente testemunhar, porque a gente não mudou o jeito de falar das necessidades ou de falar sobre ofertas e dinheiro aqui na igreja. Os irmãos sabem como a gente faz, e aqui a oferta é quem realmente sente o desejo, entende esse princípio na palavra de Deus e participa e abençoa. Mas nesse momento, olhando para esse texto, trabalhe. Tem a oportunidade de trabalhar? Trabalhe. Ganhe o recurso, mas abençoe. Abençoe. Reparta com o necessitado. O texto é bem claro. Porque há necessidades, situações de pobreza, pode melhorar um monte de índice, acontecer um monte de coisa, dá o nome que quiser dar. Mas sempre vai ter necessidade no nosso lado. Por causa desse mundo caído, por causa das lutas que essa vida nos promove. Mas de novo, olha que Paulo também vai dizer em 1 Tessalonicenses 4.
Olha que texto bonito. Paulo é muito claro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 11 e 12. Se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Trabalhe, desfrute da vida que Deus vai te dando. Mas olhe para as oportunidades de ser bênção também. Essa é a maneira de viver em Cristo. Das novas vestes que agora nós temos no Senhor. Versículo 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Ah, irmãos, como isso é difícil. Quando a gente está sozinho ali e o calo aperta, Senhor, muda meu falar. Eu louvo a Deus que não tenho câmera no meu carro. Porque se tivesse, metade da igreja já não voltava domingo que vem. Mas com muitas vezes que eu tenho que falar, ô Senhor, tira esse filisteu do meu caminho. Não é bem assim. Sai outras palavras. Sim, acontece um monte de coisa. Mas não pode simplesmente você se acostumar. É que nem, desculpe, tem algumas falas, tem alguns posts que a gente não compartilha porque tem palavras que não são dignas de serem compartilhadas. É por isso que tem alguns tipos de filmes que não é que você não pode, não vale a pena. Não vale a pena. O batalhão de palavras torpes que você vai ouvir não vale a pena. Não é que não pode, não é digno da nova roupagem que tenho em Cristo. Tem alguns tipos de comédia. Irmãos, eu não estou falando de legalismo. Eu estou falando, não vale a pena você ficar gastando aquele tempo diante de tanta coisa nociva aos teus ouvidos. Não vale a pena. É por isso que tem alguns tipos de programa, por favor. De novo, a gente está vivendo agora uma época que você começa a assistir um programa, mas de fato você não sabe o que está vindo daqui a 10 minutos, 20, 1 hora. Você começa com um programa infantil e termina falando de gênero, de sexualidade. Gente, está um absurdo. O que está vindo e começando a querer bombardear nossas crianças, nossos filhos. E eu não sei o que vai fazer. Não, desculpa, essa é uma outra discussão para um outro momento. Mas é assim mesmo, a gente para ouvir, assistir um filme que você acha interessante, assistir um drama, e eles conseguem colocar um tema, que fala, mas não era sobre isso, e de repente aquele tema está lá no filme. Último, vou até compartilhar com a igreja, eu estava assistindo um drama, estava naquele Prime Video, que é um canal, que lógico que você tem que ser seletivo naquilo que você assiste, mas estava assistindo que era a história da Diana lá, Spencer, o nome, era citado sobre... foi indicado ao Oscar, isso, aquilo, outro. Eu gosto de filme assim que trata da história, de um momento. Aí o filme tem um tom deprê, do começo ao final. Daí tudo bem, é um recorte que eles fizeram da história da Lady Di e outras coisas, é só um momento ali da monarquia e tal. Eu gosto desses assuntos de ver, enfim. Mas aí no final conseguiram colocar o tema, quase na última cena, de lesbianismo no filme. Tinha nada a ver. Aí eu falei assim, peraí, como assim? Como colocaram esse assunto num momento... E aí você achar que isso tanto faz. É só mais um. Só que eu estou falando disso no sentido que tem algumas coisas que não valem a pena alimentar. Pode ser uma coisa menor, mas aí tem alguns outros assuntos... Não vale a pena. E aí eu me assusto às vezes até, porque teve um tempo atrás que lançaram uma Bíblia numa tradução paráfrase, que é uma linguagem mais popular.
eu não vou lembrar o nome agora da tradução, aliás eu lembro, mas não quero citar. Lembrei. Mas lançaram uma Bíblia, uma paráfrase de um autor brasileiro, e aí ele, querendo contextualizar, ele coloca umas palavras no texto lá, mas terríveis. Aí fala assim, desculpa, não precisa forçar a barra não. Ah, porque a nova geração não vai entender algumas expressões. Não, desculpa, você está indo para um outro negócio e ficou popular. Não sei se ainda está. E aí, jovens, desculpa, você vai para um ambiente, às vezes está pregando a palavra de Deus, mas o linguajar solta umas palavras que não edificam. Palavras sujas às vezes, e fala, não, pode falar porque aqui a gente vai ficar mais à vontade. Não, isso não é ficar mais à vontade. Não vale a pena. E é interessante que Paulo está instruindo, eu preciso lembrar os irmãos, porque é uma lembrança para o meu coração. Irmãos, Paulo está falando com uma igreja. Paulo está falando aqui com o povo de Deus. É para nós aqui, não se assuste não. Diferente, tem irmãos aqui que estão numa nova vida em Cristo e aprendendo também a se despir-se da velha natureza e se revestir da nova natureza. Estão num processo. Eu não sei onde você está, mas eu só quero te chamar a atenção que tem algumas coisas que é para mudar. É para continuar seguindo o exemplo que temos aqui na vida dos apóstolos, da igreja. É sobre, você está em Cristo agora? Tenha palavras de vida. Tenha palavras que edificam. Tenha palavras que fortalecem o próximo. Tenha palavras que trazem encorajamento. Ou, se você estiver aqui no corredor da igreja, na cozinha, nesse estacionamento, aquilo que vai sair da tua boca não edifica, não fortalece, não edifica a igreja, o próximo, para que você vai falar? Paulo vai dizer em Colossenses 4:6 que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. É isso. E aí Paulo, quase terminando o capítulo 4, versículo 30, ele vai dizer, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo também aqui está se referindo às rebeliões que Israel já se levantava contra Deus, como lembra o texto do profeta Isaías 63:10, que diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Mas é interessante que Paulo, já no início da carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele já disse para nós, para a igreja, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Quem nasceu de novo tem o selo do Espírito Santo da promessa. Quem nasceu de novo tem o Espírito de Deus. Por isso tem uma nova maneira de viver. Por isso tem uma maneira de falar, de pensar, de agir, de proceder. Você tem o Espírito de Deus. Lembre-se disso. O Espírito de Deus, às vezes não condiz com alguns ambientes que o teu pé quer te levar, teu coração quer ir para tal direção, mas lembre-se, eu tenho o Espírito de Deus, condiz eu participar de tal coisa, condiz eu participar de tal arranjo, de tal conversa, eu tenho o Espírito de Deus, esse diálogo, essa conversa, esse negócio, esse ar aqui, condiz com aqueles que têm o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus vai brincar com o ocultismo. Aquele que tem o Espírito de Deus vai brincar com coisas que são ligadas à sorte. Aquele que tem o Espírito de Deus vai fazer algo que vai te levar a perder o controle, que é com as drogas, com o uso da bebida alcoólica desenfreada.
com o uso de outros vícios que vai detonar a tua saúde, a falta de domínio próprio. Você tem o Espírito de Deus. Viva à luz dessa verdade. Por isso que o versículo 31, Paulo vai continuar dizendo, vai acompanhando na sua Bíblia, espero que você esteja acompanhando o texto, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, como qualquer maldade. Tudo coisas que ferem o Espírito de Deus. Quer saber o que é entristecer o Espírito Santo de Deus? Todo esse contexto vai na direção contrária a esse texto. Está explícito aqui. Aqui não é mais ou menos. Não tem que sentar e ficar se debruçando e debruçando. Está escrito, está muito bem traduzido, inclusive para a nossa língua portuguesa. E é interessante que essa instrução aqui, Paulo ainda repete na carta aos Colossenses, quase que igual. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. Olha a listinha lá em Colossenses 3, 8. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Por quê? Porque temos agora o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, na minha vida, na tua vida, na vida da igreja do Senhor. É por isso que somos capacitados agora para ter uma nova vida. Temos um poder de Deus para vencer a cada dia o mal. Por quê? Porque a cada dia a gente se despe da velha natureza para se revestir da nova natureza. E aí entra o versículo 32. Olha, ele falou sobre não termos amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, como qualquer maldade. Pelo contrário, e aí ele fala, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Está claro? Da mesma maneira que Deus perdoa você por causa de Cristo, não é por causa dos seus méritos, mas é por causa de Cristo, você pode fazer o mesmo. Eu posso fazer o mesmo. A gente pode agora viver de uma maneira digna do Senhor. Por quê? Porque apesar de você, da tua história, dos seus pecados, das suas falhas, Deus te perdoou em Cristo. Então vai e faça o mesmo. Perdoe. Anda mais uma milha. Prossiga. Continue. É por isso que agora quando a gente entrar no capítulo 5, vamos para lá. A gente não vai... Vamos parar por aqui, mas parar, pelo menos dando o versículo inicial. Por isso que no capítulo 5, Paulo vai dizer, e Deus permitindo, nos próximos dias, a gente entra agora na reta final aqui, capítulo 5 e 6. Mas capítulos 5, 1 e 2, de novo, Paulo começa como? Portanto o quê? Por causa de tudo aquilo que ele já falou, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mas aí esse texto fica para um próximo encontro. Fique em pé agora, vamos orar. Vamos clamar a Deus. Para cada um aqui, talvez essa mensagem chegue de uma maneira diferente no coração. Mas vamos orar. Vamos orar nesse momento. Há uma maneira nova de viver em Cristo. Nós só podemos viver que o Espírito Santo de Deus habita o nosso coração. E porque temos essa certeza, nós somos perdoados por causa de Cristo.
Somos justificados por causa de Cristo. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo. Então, aquilo que está difícil para você agora, olha para Cristo. E Ele te fortalecerá. O Senhor te capacitará. Você já foi perdoado. Então, por causa desse perdão em Cristo, perdoe, prossiga, ande e viva de uma maneira que condiz com essas roupas que você ganhou, com essas novas roupas que cada um tem agora em Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, ouvimos essa palavra, refletimos sobre esse texto agora, Senhor, mas eu peço que o Espírito Santo continue a falar no coração de cada um que está aqui, cada um que ouve essa palavra. Ó Deus, a gente possa se empenhar, mas lembrando que não é o nosso esforço como homem, como mulher, é se empenhar porque o Senhor nos instrui na Tua palavra sobre uma nova maneira de viver por causa de Cristo Jesus, por causa do Teu Espírito. A gente possa viver essa palavra, Deus, nos capacita, nos fortalece, nos ajude, Senhor. Ensina-nos a nos despirmos da velha natureza, que o nosso entendimento, nossos pensamentos, aquilo que passa no nosso coração, as nossas decisões sejam transformadas, renovadas por uma nova maneira de pensar por causa de Cristo. A gente possa se revestir dessa nova natureza e caminharmos, avançarmos para a honra, glória e louvor do Teu nome. Age assim na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, desde os menores aqui no nosso meio ao mais idoso, Senhor, não importa a faixa etária, mas age com graça, com poder, com a Tua misericórdia, Pai. Muda as situações aqui que precisam do Senhor hoje. Muda, transforma e age no nosso meio, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Faz isso, Senhor. Faz de novo, Pai. Derrama no nosso meio, Deus, uma experiência viva do Senhor em nós, Tua igreja. Faz isso, Pai. Nossa nação precisa. Mas antes de falarmos para a nossa nação, age na nossa casa, no nosso lar. Age na nossa mesa. Age nessa pequena igreja aqui, Pai. Mas começa algo novo que venha do Senhor. Transborda aqui, Pai, da Tua vida abundante em Cristo. Porque temos o Teu Espírito Santo, temos a Tua palavra, temos o poder do Senhor agindo em nós. Age mais uma vez, Deus. Faz isso para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém.